Carteado com K apresenta buraco. Para jogar buraco, vamos precisar de 2 baralhos. Aqui temos um com fundo vermelho e o fundo escuro cinza. Cada baralho vem com 54 cartas. 2 são coringas e as outras 52 são divididas em 4 naipes. Cada naipe vai de As a Rei. A sequência das cartas é essa aqui. O As no início, mas também pode ser colocado no final da sequência. Depois temos do 2 até o 10 e as figuras. E a ordem das figuras é o valete, a dama e o rei. Cada carta tem seu valor, o qual será utilizado na pontuação do jogo. Vou mostrar do maior para o menor. O coringa que vem com o baralho vale 20 pontos. O As vale 15. As cartas 2, que também é usado como um coringa, mas falarei depois. As cartas que vão do 8 ao 10 e as figuras, todas elas valem 10 pontos. E por fim, as cartas que vão do 3 até o 7 valem 5 pontos. O buraco é um jogo de agrupamento de cartas. E antes de mostrar as regras, vou mostrar como são esses agrupamentos, que devem ter no mínimo 3 cartas e que serão criados durante a partida. Podemos fazer sequências de valores do mesmo naipe. E não há salto entre elas. Por exemplo, esses grupos aqui são exemplos de sequência. 5, 6, 7, 8 de copas, As, 2 e 3 de paus, o As começando. Este outro aqui, dama, rei e As, o As no final da sequência. 8, 9, 10, valete. Cada um desses agrupamentos de sequência tem no mínimo 3 cartas. Podemos também fazer trincas, também chamadas de lavadeiras. Esses grupos possuem cartas do mesmo valor, não importando quais são os naipes. Estes são os exemplos de trinca. Trincas de 10, pelo menos 3 cartas, mas podemos ter quantas quisermos. 3 damas, esses 3 5 tem 2 do mesmo naipe, não há problema. Aqui, uma lavadeira de valetes. Note que as sequências são colocadas na horizontal e as trincas ou lavadeiras na vertical. Fica mais fácil de visualizar durante o jogo. No buraco temos 2 tipos de coringa. As cartas coringa, que vêm no próprio baralho, ou as cartas de número 2 de qualquer naipe. Os coringas são usados nos agrupamentos para substituir qualquer carta, ou seja, qualquer valor de qualquer naipe. Estes são alguns exemplos de utilização dos coringas. 5, 6, o 2 aqui valendo um 7 de copas, então 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, esse 2 de ouros, esse coringa está valendo como 4 de paus. Note que tem um outro 2 aqui, mas ele está no lugar dele. Quando ele está no lugar dele, ele não é considerado coringa. Aqui, 5, 6, 7, 8, 9, com esse coringa que vem no jogo. Então, aqui ele tá valendo 7 de espadas. E aqui também, dama, dama, um coringa que vem no jogo, valendo qualquer outra dama. Aqui, uma trinca de As, As e um 2, um coringa, para formar essa trinca. No decorrer da partida, os jogos, os agrupamentos vão se modificando. Os jogadores vão baixando mais cartas e aumentando esses agrupamentos. Por exemplo, poderia baixar um 10 aqui, ou então colocar um 7 no lugar e o coringa deve continuar no jogo. Então ele pode virar um valete e o jogador colocar uma dama, aumentando a sequência. Poderia colocar um 4 aqui, um 4 no lugar 2, mais uma dama aqui e assim por diante. Os agrupamentos vão crescendo e chegou a hora de falar das canastras, um item muitíssimo importante no jogo do buraco. Um agrupamento de pelo menos 7 cartas, sejam elas em sequência ou em lavadeira, é chamado de canastra. E as canastras são classificadas em reais ou limpas, quando não há nenhum coringa no agrupamento, ou então são chamadas de furada ou suja, quando possuem coringas. Esta aqui e esta também. Mas aqui, se no lugar do coringa eu tivesse uma outra dama, esta seria uma canastra limpa.
A diferença entre ser uma canastra real, limpa, como essa aqui, sem coringa, ou uma furada, suja, como esta aqui, que tem coringa, é a pontuação. Uma canastra limpa vale 200 pontos e uma canastra furada vale apenas 100. Preste atenção nesse detalhe aqui. Temos um agrupamento de 5 cartas e o 2 está valendo como um coringa. Se fosse formar uma canastra desse jeito, seria uma canastra suja, mas ela pode se transformar numa canastra limpa quando? Se o jogador colocar um 6 no lugar do 2 e depois conseguir colocar o As ou um 8, ele vai ter uma sequência de 7 cartas com o 2 no lugar dele, não sendo um coringa. Se isso ocorrer, se essa limpeza ocorrer até a 7ª carta, a canastra é considerada limpa. Ou seja, um agrupamento pode começar sujo e se transformar em uma canastra limpa. Vamos agora ver as etapas do jogo buraco. Buraco também pode ser jogado por 2 ou 3 jogadores, mas o mais comum é jogar com 4 jogadores, formando 2 duplas, e é dessa forma que vou mostrar aqui. As duplas podem ser formadas por escolha prévia ou então sorteadas, por exemplo assim, cada jogador vira uma carta. As cartas maiores formam uma dupla e as cartas de valores menores formam outra. Depois de escolher as duplas que devem se sentar de forma alternada, decide-se quem será inicialmente o carteador através também da carta maior. Então, por exemplo, esse jogador tirou o rei, ele será o carteador. O carteador embaralha. Quem está à sua direita corta. E na sequência o carteador distribui 11 cartas para cada um. Enquanto isso, quem está à sua direita faz 2 montinhos de 11 cartas, que chamamos de morto. Vou deixar aqui neste cantinho. O restante das cartas fica no centro da mesa, para formar o nosso monte de compras. Quem está à esquerda do carteador começa. O jogo todo acontece no sentido horário. Os jogadores olham suas cartas e dão uma organizada nas suas mãos. O primeiro jogador compra uma carta do monte e pode escolher se quer ficar com ela ou descartá-la e comprar outra. Essa escolha é válida apenas para o primeiro jogador da rodada. Esse jogador não quer ficar com a carta, pois não encaixa em lugar nenhum. Então, ele compra outra. Após a compra, o jogador pode, se quiser, baixar um jogo ou complementar um jogo já baixado na mesa. O detalhe aqui é que os 2 jogadores da dupla compartilham os jogos baixados. Então, por exemplo, esse jogador pode fazer isso. Valete, dama e rei e baixar. Aqui será o espaço dessa dupla aqui. E em seguida, o jogador descarta uma carta de sua mão em cima do lixo. Vez do próximo jogador, que também pega o seu baralho, organiza na mão e aí decide se ele quer comprar uma carta do monte ou as 2 cartas que estão no lixo. Se decidir comprar o lixo, o jogador deve levar todas as cartas que estão no lixo, não apenas a de cima. Ele vai querer baixar uma trinca de ases. Então, esta dupla está baixando os jogos aqui. Então, acabou de jogar, ele tem que descartar uma carta. Inclusive, ele pode deixar uma das cartas que já estavam no lixo. Próximo jogador, que é esse aqui, que já organizou as suas cartas. Ele deve decidir se vai comprar do monte de compras ou do lixo. O lixo tem o 10 de paus, que serve exatamente aqui. Então, ele compra e já baixa. Onde ele baixa? Deste lado. Lembra, esses 2 jogadores compartilham o mesmo jogo baixado. Ali não vai fazer mais nada além disso, então ele vai descartar esse 4 de paus. Sentido horário, vez desse jogador, ele vai comprar e vai comprar daqui. Agora o que ele tem na mão? O jogo dele na mesa é essa trinca de ases, então ele pode pôr um as aqui também. E já que ele fez uma trinca de as, ele vai fazer uma trinca de reis usando um dos seus coringas e vai descartar. E dessa forma as rodadas vão acontecendo com os jogadores comprando, fazendo jogos e descartando. Assim que um dos jogadores conseguir acabar com todas as cartas da mão,
ele deve pegar um dos montes do morto. Lembre que foram criados 2 montes para o morto, cada dupla deve pegar um deles. Por exemplo, é a vez desse jogador, ele não quer o lixo, ele vai comprar uma carta daqui. Aí ele tem isto na mão. Ele consegue fazer uma lavadeira de 10 e ele descarta. Acabou com as cartas da mão, então ele pega o morto. A batida para pegar o morto pode ser direta, ou seja, o jogador baixa todas as cartas da mão sem descartar nada. E neste caso, ele pega o morto e pode continuar jogando na mesma hora. O que aconteceu foi uma batida indireta, onde ocorreu o descarte. Nesse caso, ele compra o morto e fica aguardando sua próxima rodada para poder usá-lo. Quando uma dupla na qual um dos jogadores já pegou o morto bate novamente, o jogo acaba. Mas os jogadores só podem bater se tiverem pelo menos uma canastra. Vamos ver um final de jogo. E a vez desse jogador, eles já têm aqui, ele só dupla, tem uma canastra, inclusive uma canastra real. Não há coringas nela, aqui o 2 está no lugar dele. Então eles já podem bater, já tinham pego o morto. Então ele compra uma carta e tirou um 6. Então ele consegue fazer uma lavadeira de 6 e descartar. Neste momento o jogo acaba. Este foi o bate final, então vamos agora entender a pontuação. Primeiro, as duplas somam de quantos pontos saíram, sendo que cada canastra limpa ou real vale 200 pontos e cada canastra furada ou suja, aquela que tem coringa, vale 100. Então, essa dupla saiu com 200 pontos, o bate também vale 100 pontos. Então, essa dupla saiu com 200, mas sendo bate com 300 pontos. Esta aqui tinha uma canastra furada, 100 pontos, não bateu, então ela sai de 100 pontos. O que deve acontecer também? Deve-se descontar os pontos da mão. Então, aqui tem 10, 20... e aqui 30. Então, esta dupla que bateu deve perder 30 pontos. Dá para descontar direto do que está na mesa. Então, 10, 20, 30 pontos. E essa outra dupla? Esse jogador tinha 15 pontos na mão, 5, 5, 5. E este outro tinha 10, 20, 35. Então, 50 no total. Então, vamos tirar 10, 20, 30, 40, 50 pontos do jogo que temos que abater a mão dos jogadores. Tirando isso, recolhe-se todas as cartas para contar quantos mais pontos cada dupla fez. Então, vamos começar por essa. Aqui, 10, aqui vale 20, então 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mais 20, 120. Com o 100 da saída, 220 pontos fez essa dupla. E essa aqui já tinha 300. 200 da canastra real e 100 do bate. 10, 20, 30, 40, 50, aqui 70, o as vale 15, com mais 30, 100. É bom fazer montinhos de 100, fica mais fácil de contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E 10 pontos. Então, 300, 400, 510. Essa dupla fez 510 e a outra dupla 220. Normalmente joga-se algumas rodadas, vamos somando os pontos de cada rodada e acaba quando uma das duplas chegar a 2.000 pontos ou qualquer outro valor que for combinado. Alguns detalhes: se acabar as cartas do monte de compras e ainda tiver morto disponível, ele deve ser colocado como monte de compras. Se a outra dupla não comprou um morto, ou se ela comprou, mas não chegou a usar porque a outra dupla bateu, ela perde 100 pontos. A canastra real ou limpa pode se estender bastante. Se ela for construída do as ao rei, valerá 500 pontos. E se for do as ao as, valerá 1000 pontos.